A Batalha de Verdun foi um combate travado entre 21 de fevereiro e 18 de dezembro de 1916, sendo a maior e mais longa batalha da Primeira Guerra Mundial na frente ocidental, colocando frente a frente o exército alemão e o francês. Durante séculos, Verdun teve um papel muito importante devido à sua posição estratégica junto ao rio Meuse. Átila o Huno, por exemplo, fracassou no cerco da cidade no século V, quando o império de Carlos Magno foi dividido pelo Tratado de Verdun em 843. A cidade tornou-se parte do Império Romano. A Paz de Westfália, em 1648, entregou Verdun à França. Verdun teve um papel determinante na linha defensiva construída depois da Guerra Franco-Prussiana de 1870. Como forma de proteção contra a Alemanha ao longo da fronteira leste, foi construída uma série de linhas de fortificações entre Verdun e Toul, e entre Epinal e Belfort. Verdun era a guardiã da entrada norte das planícies de Champagne, o que lhe dava um papel estrategicamente muito importante na aproximação à capital francesa. Em 1914, no seguimento da invasão alemã à França, a Primeira Batalha do Marne e a captura de Saint-Mihiel criaram um saliente em volta de Verdun. No centro da cidade de Verdun havia instalações debaixo do solo para servirem de alojamento das tropas dentro da cidade. A cerca de 8 quilômetros dos muros da cidade de Verdun existia um anel circular composto por 18 fortificações subterrâneas, muitas delas com torres de artilharia retráteis e de rotação, equipadas com canhões de 75 mm e 155 mm. Este conjunto de 18 fortes subterrâneos de proteção a Verdun foi construído com grande custo no início da década de 1880. Os fortes de Verdun não eram homogêneos em termos de qualidade e dimensão, tendo assim diferentes níveis de resistência aos projéteis de artilharia. Os fortes situados ao norte e a leste de Verdun foram fortemente reforçados no início de 1900. Com topos de cimento e barras de aço em cima de terrenos com areia. Estes fortes reforçados receberam também armamento de 75 mm instalados em casamatas com vista a 180 graus, permitindo assim a defesa dos flancos. Contudo, algumas dessas fortificações a oeste e a sul de Verdun nunca foram melhoradas. Após a invasão alemã da França ter sido bloqueada na Primeira Batalha do Marne, em setembro de 1914, a Guerra de Movimentos deu lugar à Guerra de Trincheiras, em que nenhum dos dois lados conseguia progredir. De acordo com as memórias escritas depois da guerra, o chefe de Estado alemão Erich von Falkenhayn acreditava que, embora talvez não conseguissem avançar mais, o exército francês ainda poderia ser derrotado se sofresse um número considerável de baixas. Ele justificava os ataques às tropas francesas, pois estava numa situação em que não podia retirar-se tanto por razões estratégicas como por orgulho nacional. Verdun, rodeada por um anel de fortes, era um reduto e um saliente que entrava nas linhas alemãs e bloqueava uma importante linha de trem que ia até Paris. Contudo, no início de 1916, a sua muito elogiada invulnerabilidade foi seriamente atingida. O general Joffre concluiu que, dada a queda fácil das fortalezas belgas em Linge e Namur, este tipo de sistema defensivo era obsoleto e já não era eficaz contra os projéteis de armas pesadas dos alemães. Consequentemente, uma diretiva do Estado-Maior no dia 5 de agosto de 1915, o setor de Verdun ficou com 50 baterias e 128 mil munições de artilharia a menos. Essa retirada de equipamento decorria ainda em janeiro de 1916. Além disso, os fortes de Daumont e Vaux foram selecionados para serem destruídos, e as cargas explosivas para sua demolição já estavam colocadas quando teve início o assalto alemão em 24 de fevereiro. Por fim, os 18 fortes de maior dimensão e outras baterias perto de Verdun ficaram com menos de 300 armas e as munições foram reduzidas, enquanto que suas guarnições foram reduzidas a pequenos grupos de manutenção. Ao escolher Verdun, Falkenhayn optou por um local onde as circunstâncias materiais favoreciam a ofensiva alemã. Verdun estava isolada em 3 lados e o sistema ferroviário para a retaguarda francesa era limitado.
os alemães controlavam uma posição de trilhos de trem a apenas 20 quilômetros ao norte de suas posições. Numa guerra onde o lado material se dava vantagem, Falkenhayn acreditava numa vitória através do desgaste do inimigo, pois achava que os franceses iriam reagir de forma emocional, caindo numa armadilha. Os comandantes em Verdun, incluindo o príncipe alemão, negaram qualquer conhecimento de um plano baseado numa guerra de desgaste. A ofensiva teria sido planejada para esmagar as fracas defesas de Verdun, desferindo assim um golpe fatal ao exército francês. O sistema de comunicações ferroviárias de Verdun foi cortado em 1915 e assim a cidade e os seus fortes ficaram dependentes de uma única estrada e de uma estreita ferrovia para serem reabastecidos. Esta limitação logística aumentou a esperança dos alemães de que os franceses não conseguiriam aguentar uma defesa efetiva do setor de Verdun mais do que algumas semanas. O setor de Verdun estava pouco defendido em 1916, pois cerca de metade da artilharia dos fortes tinha sido retirada durante o ano anterior, deixando apenas as armas pesadas retráteis nas torres. As guarnições dos fortes tinham também sido reduzidas a pequenas equipes de manutenção, e alguns dos fortes aguardavam a sua demolição. Além disso, aquelas guarnições reportavam à administração central de Paris. Quando o general no comando de Verdun foi inspecionar o Forte Douaumont em janeiro de 1916, foi-lhe recusada a entrada, pois não trazia a autorização necessária de Paris. Em fevereiro de 1916, as informações que os franceses tinham sobre os preparativos alemães eram de um atraso dos ataques devido ao mau tempo, dando tempo ao alto comando francês de mobilizar 2 divisões para defender a zona. A força total francesa em Verdun era agora de 34 batalhões contra 72 do lado alemão. A artilharia francesa ainda estava em menor desvantagem, cerca de 300 armas, a maior parte de 75 mm, contra 1.400 dos alemães, sendo a maior parte delas pesadas, incluindo morteiros de 14 e 16 polegadas. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para acompanhar a parte 2. Grande abraço a todos!